sejam todos bem-vindos à cozinha do Retempera. Vocês já se inscreveram no nosso canal no YouTube? Assim vocês podem receber toda a programação antes que ela vá ao ar pelos canais 24 e 524 da NET. Então, entra lá no YouTube, digita @RDCTV Digital, ativa o sininho para receber as notificações do programa. Então, me contem uma coisa, vocês gostam de maçã? Eu adoro receitas com essa fruta. Ela é uma fruta super versátil. E além dessa versatilidade toda, ela é rica em uma variedade de nutrientes. A maçã é um excelente antioxidante e ela auxilia positivamente na regeneração celular, o que favorece o retardamento do processo de envelhecimento. Então, quer mais um benefício dessa fruta incrível? A maçã, por ter muitas fibras na sua composição, ela ajuda positivamente o sistema digestivo. Ela também está associada à sensação de saciedade alimentar. Se ela for consumida com a casca, mais fibras ainda nós acabamos consumindo e maior é essa sensação de saciedade. Surpreso com os benefícios dessa fruta? Então eu vou te contar mais dois deles. Existe um estudo que foi publicado pela Journal of Food Science que fala que a maçã apresenta uma substância capaz de proteger as células neurais de toxinas causadas pelo estresse. Então, existe um outro estudo também publicado pela Universidade da Holanda que fala que se comer uma fruta de polpa branca, tanto maçãs quanto peras, uma vez ao dia, pode reduzir em até 40% os riscos de se ter um AVC. Ficou curioso então para saber qual a receita de hoje aqui no Retempera? Nós vamos preparar uma deliciosa torta de maçã. Sim, mas aqui no Retempera nós gostamos de recriar receitas. A nossa base, que é uma base coringa para diferentes tortas, é sem glúten e sem leite. Então fica comigo que no segundo bloco eu te mostro como preparar essa torta incrível. Voltamos então com o Retempera e hoje nós estamos falando sobre o fruto proibido, sim, a maçã. E vamos preparar uma torta deliciosa de maçã. E para isso, nós vamos começar com a base e eu vou explicar um pouquinho mais sobre os ingredientes. Para a nossa base da torta, nós vamos utilizar 50 ml de leite de coco, 100 gramas de açúcar mascavo, 2 gramas de goma xantana, uma pitada de sal, 2 ovos, suco de meio limão, 80 ml de óleo de girassol, 100 gramas de farinha de amêndoa, 80 gramas de fécula de batata e 100 gramas de farinha de arroz. Então, para nossa base, vamos começar juntando todos os ingredientes secos. Primeiro, farinha de arroz, fécula de batata. A fécula de batata, ela entra nessa receita para deixar a massa um pouco mais leve, mais delicada. Farinha de amêndoa, porque as bases tradicionais de tortas levam muita manteiga, que é o que dá a crocância. Só que em receitas sem glúten nós não conseguimos utilizar muita gordura, porque atrapalha a função da goma xantana, enfim, não funciona bem. Mas a farinha de amêndoa, ela entra na nossa receita como uma gordura sólida, que neste momento do preparo não atrapalha a minha goma xantana e na hora que vai ao forno e aquece, libera os óleos para dentro da massa. Então ela entra aqui como a nossa gordura sólida. Uma pitada de sal. Ai, Rê, quanto essa pitada de sal é justamente o que a ponta do dedo conseguir pegar. É mesmo muito pouquinho. 2 gramas de goma xantana.
A goma xantana, nós já conversamos várias vezes aqui no Retempera e nós utilizamos muito em receitas sem glúten. Por quê? Porque ela finge ser a rede que o glúten faz nas receitas. Então a gente junta a goma xantana para conseguir ter essa rede e conseguir alguma elasticidade nessa massa para poder trabalhar ela na forma, enfim. Então nós precisamos utilizar açúcar mascavo. Eu gosto sempre de utilizar o açúcar mascavo ou demerara. Por quê? Porque eles são menos processados, eles são um pouquinho menos danosos à saúde. Então, todo o açúcar que é muito branco, ele foi muito refinado, ele sofre por vários processos de refinamento, o que torna um açúcar muito artificial. Agora, vamos misturar tudo muito bem. Esse momento é muito importante, eu costumo dizer nos meus cursos que talvez seja o momento mais importante da receita, porque é aqui que eu vou ter certeza que a minha goma xantana vai estar completamente dentro da receita, dentro das minhas farinhas. Secos misturados, agora nós vamos reservar os secos e vamos partir para os líquidos da receita. Aqui eu tenho 50 ml de leite de coco. O leite de coco, ele tem uma gordura boa, que vai ajudar também a dar um pouco mais de crocância à minha massa. Então aqui no leite de coco eu vou juntar suco de limão, vou juntar também o óleo e os ovos. Vamos misturar levemente, só mesmo para romper a gema. Agora voltamos com os secos e vamos juntar aqui no meio os nossos líquidos. Agora que ela já está um pouco mais misturada, nós vamos trabalhar essa massa com um pouco mais de farinha de arroz. Nós vamos juntar a farinha de arroz agora, somente o necessário para que ela fique uma massa que não colhe mais a mão. E assim a gente vai juntando e trabalhando ela agora com a mão até chegar no ponto ideal para conseguir colocar na forma. Já terminei de adicionar aquela farinha extra, farinha de arroz, até o ponto de não colar mais a mão. Por que é feito isso? Porque as farinhas, elas têm uma capacidade de absorção de líquidos, de hidratação diferente uma da outra. Quando nós variamos a marca da farinha de arroz, nós variamos também essa capacidade de hidratação. Então pode que na sua casa precise um pouco menos de farinha de arroz. Esteja atento ao ponto final. O ponto final é o ponto que nós tocamos na massa e ela já não cola com facilidade à mão. Tenho minha massa pronta. Agora nós vamos modelar, vamos trabalhar ela na forma. Eu costumo dividir essa massa em 3 porções. Nesse momento, o rolo de cozinha para a abertura da massa acaba dificultando um pouco. Por quê? Porque ela é uma massa que, apesar dela de nós termos adicionado farinha, se eu fizer uma pressão muito forte, ela volta a colar a mão. Então vai colar no rolo, enfim. Então o ideal é que a gente use ela mesmo manualmente. Nós vamos abrir em toda a forma. Se vocês acharem que a massa está colando muito por causa da pressão que é feita, coloquem um pouquinho de farinha de arroz na mão e voltem a pressionar. Nossa massa já está pronta, forma toda preenchida. Agora, o que nós vamos fazer? Ela precisa ir para o frio. Por quê? Porque quando uma massa muito fria entra no forno muito quente, nós temos um choque de temperatura e uma diferença nas gorduras presentes na massa. E isso vai nos dar mais crocância a essa base. Então agora ela vai para o frio, fica cerca de 20 minutos no frio e depois ela entra no forno. Então, esse resto agora nós vamos embrulhar em papel filme
É muito importante que ele fique embrulhado e vai ao frio também junto com a nossa massa. Agora, vai pro frio, vai ficar cerca de 20 minutos no frio e depois dos comerciais nós voltamos com o preparo do nosso recheio. Voltamos com o Retempera e hoje eu vou deixar o teu dia um pouquinho mais doce. Sim, nós estamos preparando uma torta de maçã sem glúten e sem leite. Agora, perdeu o primeiro ou segundo bloco? Não te preocupa, acessa as plataformas da RDC TV e assiste ao programa na tranquilidade da tua rotina. Anota todas as dicas sobre a receita que eu tenho certeza que tu vai amar. Já tenho a minha base aqui, tá super gelada, ela ficou no frio 20 minutos. Agora, ela precisa entrar para um forno bem quente. O nosso forno já está pré-aquecido 180 graus. Vocês precisam pré-aquecer o forno cerca de 10, 15 minutos antes de colocar a base da torta lá para dentro. O forno precisa estar super quente. Para o recheio da nossa torta, nós vamos usar essência de baunilha, uma colher de sopa de essência de baunilha, uma xícara de açúcar demerara, suco de um limão e 100 gramas de farinha de rosca sem glúten. Vamos usar também canela, uma colher de sopa de canela e uma pitada de sal. Nós vamos começar agora fatiando as maçãs, tá? Para essa receita, nós vamos usar maçã verde. Por quê? Porque ela tem uma acidez bem forte, bem característica. Então, quando a gente usa com uma quantidade um pouco maior de açúcar na receita, a maçã verde combina perfeitamente. Para esse recheio, eu utilizei 5 maçãs. Agora, para que a nossa maçã não escureça, não oxide, nós vamos juntar suco de limão. Esse suco de limão, ele vai bloquear a ação da enzima, que é a responsável por escurecer a maçã, por oxidar a maçã. Não é um problema comer a maçã escura, não faz mal, não é prejudicial, nada disso. Só que ela perde aquela cor tradicional, inicial da maçã. Então, para isso, nós vamos juntar suco de um limão. Vou juntar aqui também o açúcar, a canela, a essência de baunilha. Aqui eu estou utilizando essência de baunilha, mas se vocês optarem por usar o extrato de baunilha, utilizem um pouco menos, porque o extrato é bem mais forte. Agora nós vamos misturar todos esses ingredientes. Prontinho, gente! Agora é só reservar para fazer a montagem da nossa torta. Próximo passo agora é saltear as maçãs. Na receita tradicional da torta de maçã, esse passo não é feito. Por quê? Porque na receita tradicional nós usamos trigo, usamos uma quantidade enorme de manteiga na massa e ela vai ficar no forno e vai cozinhar a maçã junto no forno. Porém, como a nossa massa é sem glúten e sem essa quantidade de gordura, nós vamos amolecer a maçã agora, pré-cozinhar ela levemente, para que ela não fique tanto tempo no forno. Se ela ficar tempo demais no forno, nós teremos uma base muito dura e não crocante. Agora, para a panela. A nossa maçã já está amolecida, levemente amolecida. Agora vamos tirar a base da torta do forno para fazer a montagem. A nossa base já está pré-assada, não está totalmente assada, ela vai ficar bem mais dourada do que isso. Agora,
Lembra que eu comentei que nós tínhamos uma farinha de rosca sem glúten? Pois é, essa farinha é feita com aquele pão que fica esquecido 2, 3 dias a mais ali dentro do saco. Coloca para torrar e depois processa ele no liquidificador, enfim. Essa farinha nós vamos usar agora para revestir a base da nossa torta. Por quê? Porque ela vai fazer com que a base não fique mole e essa farinha vai absorver todos os líquidos que a minha maçã soltou e que vai soltar ainda no forno. E vai transformar isso numa leve calda, uma leve geleia. Então juntamos agora aqui. Gente, eu vou só organizar a última camada de maçãs para que fique esteticamente mais bonita. Prontinho, gente. Temos então a nossa massa, a nossa torta de maçã, já tá linda, mas agora ela vai levar mais aquele tramado por cima. Então lembra daquele resto de massa que sobrou? Pois é, agora nós vamos pegar, ela tá no frio, e vamos preparar as nossas tiras. Então, gente, a gente vai abrir, vai fazer pequenas tiras de tamanhos diferentes e vamos dispor em cima da nossa torta. Elas têm que ter cerca de 1 centímetro, meio centímetro, de meio a 1 centímetro tá bem. Não façam mais do que 1 centímetro, porque ela vai ficar muito grosseira, muito espessa. Gente, o tramado já tá feito da nossa torta de maçã. Agora, para que ela fique um pouco mais corada, nós vamos passar uma gema. Vamos pincelar uma gema só mesmo no nosso tramado, tá? Agora, em cima dessa torta já pré-pronta, nós vamos colocar o açúcar, um pouco mais de açúcar e um pouco mais de canela. Só para deixar mais dourada ainda a nossa torta. O forno já está pré-aquecido a 180 graus. Agora a nossa torta volta lá para dentro, vai ficar em torno de 20, 25 minutos, até que fique completamente dourada e que a maçã desmanche um pouco mais. Então vamos tirar a nossa torta do forno. Gente, o cheiro tá delicioso. Uma mistura de maçã, canela, baunilha. Tá fantástico. Agora, uma dica para remover as laterais da forma. Coloquem um prato, um recipiente embaixo. Colocamos a torta em cima e deixamos cair. Fica mais fácil para vocês conseguirem remover a torta de vocês. Então, tá aqui a nossa torta linda de maçã, sem glúten, sem leite e cheia de sabor. Eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje e que repitam na casa de vocês, no final de semana, para os amigos, para a família, essa torta que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Fiquem bem, comam bem, retempere a tua vida com muito mais cor, sabor e saúde.